Um sistema educacional gigante. O Brasil tem quase 50 milhões de alunos na educação básica, 80% deles matriculados na rede pública. É um desafio e tanto garantir qualidade para todas as etapas, para todas as regiões, para todos os estudantes. Os indicadores de desempenho mostram que há melhoras nos anos recentes, mas que o país ainda não retornou os níveis de aprendizagem pré-pandemia e não atingiu as metas traçadas para o ensino fundamental e o ensino médio. A pesquisa Global Education Monitor de 2024, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos que mede as percepções sobre educação em vários países, mostrou que só 26% dos brasileiros avaliam o sistema educacional do país como bom, e quase metade das pessoas, 47%, considera a educação brasileira ruim. Na percepção das pessoas, há 3 problemas principais. Elas veem o acesso à educação ainda com falhas, o financiamento público à educação ainda insuficiente e a infraestrutura das escolas ainda como inadequadas. Ainda que essas sejam, como eu disse, percepções, elas dão pistas de desafios reais. Por outro lado, o Brasil tem reduzido, ainda que aos pouquinhos, os índices de evasão escolar, tem melhorado ano a ano os índices de alfabetização e tem evoluído em indicadores de qualidade de ensino, tanto nacionais como internacionais, como no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Em um cenário em que a gente tem, na média, resultados cada vez melhores, mas ainda insuficientes e fora das metas, no episódio de hoje a gente tenta responder a uma pergunta. Há mais motivos para estarmos otimistas ou pessimistas com os rumos da educação brasileira? Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Hoje a gente recebe a professora Cláudia Costin, presidente do Instituto Salto. Cláudia está há muitos anos pesquisando sobre a educação brasileira, com passagens por grandes universidades brasileiras e estrangeiras. Ela também foi diretora global de educação do Banco Mundial. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Cláudia, tudo bem? Queria, antes de mais nada, agradecer muito aí pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é super complexa, então ter tirado um tempinho aqui para essa conversa é muito valioso para a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço a possibilidade de falar com você e com todos aqueles que vão nos ouvir. Cláudia, eu queria começar fazendo um agradecimento, um reconhecimento aqui ao seu papel na minha trajetória. Eu acho que nem todo mundo sabe, mas quando eu fiz a minha transição de carreira, indo mais para o lado social, em especial da educação, você foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, primeiro na Secretaria da Cultura aqui de São Paulo e depois na Fundação Vitor Tirdo. Também imagino que você deve ter impactado a trajetória de muitas outras lideranças no país, então gratidão eterna para você, Cláudia. Imagina, eu lembro bem dessa situação e lembro como você me encantou com a sua competência, com a sua dedicação, com o teu trabalho como líder de times, que eu acho que é um ponto muito importante, e a dedicação à causa da educação. Bom, agradeço tuas palavras também, não queria deixar passar essa importância que você teve na minha trajetória, mas vamos direto para a nossa conversa aqui. Cláudia, eu queria começar com uma questão mais aberta aí para todo mundo estar na mesma página logo de cara, sabendo como você enxerga a educação. Então, eu contei na abertura do episódio aqui que você já trabalha na área, pesquisa educação há muitos anos, e há muitos anos também você tem uma presença muito significativa no debate público. Contribui com artigos, com entrevistas, muitas participações e contribuições, enfim. Então, eu queria primeiro ouvir a sua percepção justamente sobre esse debate público, sobre a qualidade dos especialistas, dos técnicos, secretários, enfim, jornalistas, todo mundo que participa desse debate. Você acha que, desse ponto de vista do debate público, da qualidade de quem está promovendo esse debate, você acha que o Brasil evoluiu, melhorou nesse tema?
Bom, é importante, ao falar do debate público, lembrar que alguns dos participantes nesse debate público são pessoas que não necessariamente estudaram ou pesquisaram ou viveram a educação como política pública e se baseiam na sua vivência em educação como alunos e, eventualmente, como pais de alunos, para formular posições de que eles têm muitas convicções, né. Eu nunca mais vou esquecer que antes mesmo de ser criado Todos pela Educação, foi feita uma pesquisa sobre as percepções dos pais de alunos, em especial de pais de alunos de escolas públicas, e que a grande maioria deles dizia que achava a escola dos filhos deles boa, mas as escolas públicas, no geral, ruins. E aí eu fiquei pensando num trabalho, eu vou brincar um pouco com a palavra antropológico, de conversar com motoristas de táxi, pessoas que me encontravam na rua e sabiam que eu mexia com a educação, de me deter e ouvir percepções de pessoas isoladas que falavam. E eu vi as coisas mais diferentes, desde que deveria voltar a palmatória, por exemplo. É verdade, graças a Deus foi só uma pessoa, um motorista de táxi, que me disse, até coisas do tipo que é muito importante expulsar os alunos que não se comportam, ou reprovar, ou que os professores são muito maltratados, o que tem a ver com uma certa percepção da realidade que acontece, mas não necessariamente é toda a verdade. E aí eu comecei a introduzir no debate alguns dados históricos e começar a falar, por exemplo, em 1930, só 21,5% das crianças estavam no Brasil na escola primária, enquanto na Argentina já eram 62%, no Chile 73%. E contar que a Coreia estava empatada com a gente. Só que a Coreia, dos anos 30 até o final dos 60, universalizou o acesso ao ensino primário e avançou no secundário. E o Brasil, no final dos anos 60, só tinha 40%. Por que eu digo isso? Para a gente não ficar na cabeça com a ideia de que a educação pública era excelente e aí veio alguém e destruiu. Não, ela foi, entre aspas, excelente, porque ninguém media, então não se sabia, enquanto a gente tinha só uma parcela muito pequena das pessoas na escola. No debate público, eu tento ser a portadora da mensagem de que, finalmente, nós estamos com a grande maioria das crianças e adolescentes na escola. E há um risco de evasão escolar forte, nós temos que estar muito atentos. E o nosso grande desafio é a aprendizagem. Nós já avançamos em acesso, avançamos inclusive em conclusão. É verdade que ainda só 78% concluem no Fundamental 2, mas vem avançando, tirando o período da pandemia ou imediatamente depois da pandemia, vem avançando. Mas nós ainda estamos muito lentos em avançar em aprendizagem. Então, olhando tudo isso, Cláudia, porque eu concordo com tudo que você falou, inclusive essa ênfase no teu final, que nós estamos muito lentos na melhoria da aprendizagem, mas houve também melhoria de aprendizagem, né? Mas considerando tudo isso que você falou, e acho super importante essa tua pesquisa antropológica que você comentou, mas no final, então, se a gente for se perguntar, houve melhor na educação brasileira na última década ou não houve? Assim, foi tão pouco que foi quase nenhuma? Ou houve melhora na educação na última década, na tua opinião? Houve melhoras. E eu vou para além, né, como eu falei há pouco, do acesso e da conclusão, houve melhoras em aprendizagem medidas pelo SAEB. É importante lembrar que mais de 82% das crianças e adolescentes estão em escolas públicas. Então, eu vou falar do SAEB, que mede, que permite avaliar se há melhoras ou não. Nos anos iniciais, desde que nós temos a mensuração, tirando o ano de 2021, que foi ainda durante a pandemia,
nós tivemos avanços nos anos iniciais. Uma avaliação, o SAEB, só para quem não conhece, ele é feito a cada 2 anos e cobre o 5º ano do ensino fundamental, o 9º ano e a 3ª série do ensino médio. Nos anos iniciais, nós estamos melhorando, seja em permanência na escola, seja em evolução para a série seguinte, seja em aprendizagem. No 9º ano, a gente também vem avançando. Nas 5 edições do SAEB pré-pandemia, nós tivemos avanços no 9º ano também, talvez fruto de uma decisão de política pública de colocar 1 ano a mais no ensino fundamental. E na 3ª série do ensino médio, em 2019, depois de anos de estagnação, nós tivemos o primeiro avanço. Eu ousaria dizer que foi um pequeno salto, inclusive. Mas daí veio a pandemia e no ensino médio foi mais atroz, por uma série de motivos que passam desde a atratividade da carreira de professor, a formação do professor para o seu processo de ensino, especialmente em tempos de inteligência artificial, que o professor deveria cada vez mais ensinar a pensar matematicamente, a pensar cientificamente, e também por conta da jornada escolar tão curta que nós temos no ensino fundamental, só 4 horas. Eu olho sempre para os 40 primeiros colocados no PISA. Nenhum tem menos de 7 horas se eu incluir o almoço de aula. Não dá para ensinar a pensar espremendo conteúdo de 7 disciplinas em 4 horas no ensino fundamental ou em 5 no ensino médio. Claro. Eu vou querer fazer perguntas sobre todas essas etapas aí, ensino médio, ensino fundamental, mas antes eu queria pegar o gancho da pandemia, que foi uma tragédia, né, para o mundo inteiro, mas em especial para a educação no Brasil foi muito pesado. Eu me lembro que na época da pandemia a gente conversou e vi muitas entrevistas suas falando sobre os desafios que a pandemia trouxe para a educação, né? E entre outras coisas, você chamava muita atenção para a questão das desigualdades, né? Que, de algum ponto de vista, elas ficaram mais evidentes aí a partir da pandemia, né? Você acha que a gente, como país, conseguiu já, de alguma forma, reparar esses efeitos das desigualdades vindas da pandemia, né? Óbvio que a gente não resolveu o problema da desigualdade no Brasil, mas, assim, de alguma forma a gente conseguiu recompor a aprendizagem perdida? Como que você vê esse efeito da pandemia hoje ainda no sistema? Olha, Davi, eu adoraria dizer que sim, mas eu devo dizer que não. Ou seja, eu falava muito naquele período para as pessoas, imagine o que é ficar 2 anos inteiros, pouquíssimos países ficaram 2 anos inteiros com as escolas total ou parcialmente fechadas. E mesmo com os professores tendo tomado 3 doses de vacina, muitos municípios não reabriram as escolas. Muito triste tudo o que aconteceu. Alguns estavam em casa, e eu acompanhei muitos casos de professores de escolas públicas que trabalharam para famílias afluentes durante esse período, indo na casa deles, e eles mesmos, muitos deles, confessaram para mim que não queriam voltar porque eles estavam ganhando das 2 fontes. Não estou dizendo que isso foi generalizado e também não quero demonizar a categoria, porque não é disso que se trata. Mas teve de tudo, né? 2 anos com escolas fechadas, alguns em casas que tinham conectividade, tinham livros, pais que estavam em teletrabalho em casa, então, portanto, mesmo que com dificuldades, podiam ajudar os filhos na aquisição de aprendizagens, e outros com os pais na rua buscando alguma fonte de renda para botar comida na mesa, e sem condições nem de cuidar, nem de fazer qualquer coisa, e sem conectividade, e sem livros em casa. Então, as desigualdades educacionais cresceram muito. Algumas redes estaduais acordaram para a necessidade que era fundamental recompor as aprendizagens perdidas. Mas outros, sem saber como formar os professores por uma prática que é diferente, né? Vamos admitir que uma coisa é seguir um currículo, outra coisa é olhar para uma classe em que há uma heterogeneidade
nas aprendizagens muito grande, e o professor, que já não foi formado para a prática, porque a formação inicial do professor no Brasil não dialoga com a prática, é muito mais teoria, mas ele aprendeu menos ainda a recompor a aprendizagem, ainda mais repetindo numa jornada de 4 horas, né, no caso do fundamental. Ou seja, você teria que fazer o aluno voltar à tarde, se você tem desafios muito grandes, como, por exemplo, aconteceu com os analfabetos no 6º ano, né? Para falar bem claramente, sem eufemismos, né? Crianças que chegaram no 6º ano analfabetos. Não dá para realfabetizar durante a aula de português com uma classe diversa. Você tinha que tirar de sala e resolver o problema. Mas no contraturno, os alunos que mais precisavam disso não tinham como voltar. Alguns já estavam envolvidos com trabalho infantil, que na pandemia, eventualmente foi numa situação desesperadora, foi necessário, mas a família já contava com essa fonte de renda de trabalho infantil. Tanto que trabalho infantil vem aumentando, muito lentamente, mas vem aumentando. Nós temos que ser muito firmes nesse sentido, por isso que eu acho o pé de meia não é toda a solução para o problema, mas é algo que nos ajuda a combater o trabalho infantil. Mas nós temos que discutir estratégias de recomposição das aprendizagens. Perfeito, Cláudia, eu concordo 100%. Queria pegar 2 temas aí que você puxou, e um deles, pensando na lógica da melhoria da qualidade da educação, nos últimos 2 anos a gente tem visto uma melhoria consistente na alfabetização na idade certa, né? O governo federal lançou o compromisso Criança Alfabetizada, os estados, muitos têm já políticas de regime de colaboração com os municípios, e a gente viu 2 anos consistentes de crescimento. Você acha que nesse tema aí da alfabetização no Brasil, a gente está no caminho certo como país? Olha, a melhoria na alfabetização é bem concreta. Eu não me esqueço que em 2016, a maioria dos alunos saía analfabeta do 3º ano do ensino fundamental. Hoje, nós estamos no final do 2º ano com 59,2% dos alunos alfabetizados. Não é uma maravilha, deveriam ser todos, mas há melhorias. E esse índice de 59,2% tem a ver com algo que eu acompanhei muito de perto, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul, porque o índice de alfabetização deles caiu pela metade. Mesmo assim, a média nacional teve esse avanço, inclusive frente a 2023. Então, sim, nós temos avanços consistentes. Parte desses avanços tem a ver com essa percepção de que é necessária uma coordenação nacional e regime de colaboração dos estados com seus municípios. Não é que tenha a sede da Secretaria da Educação com um conhecimento, massa cinzenta e qualidade e quantidade de profissionais para apoiar a alfabetização em cada escola, especialmente relembrando que os professores não são formados no Brasil para a prática. 7 em cada 10 são totalmente por EAD. A regulação mudou em relação a isso, que é ótimo, mas ainda temos que avançar mais. Mas passa também por acabar com o negacionismo científico em educação. Uma das coisas que eu fui muito vocal nos últimos anos, a gente, e eu também, achei que era lindo pensar que a criança basta estar imersa num ambiente letrado e ela vai montar hipóteses do que está escrito, como acontece com o falar. A ciência já mostrou que não funciona. A Magda Soares, antes de morrer, eu participei de uma reunião com ela, em que ela falava, enquanto a gente não ensinar consciência fonológica na pré-escola, isso não vai avançar. Que é o segredo de Sobral, por sinal.
Eles ensinam, eles não contam para ninguém, estou brincando, mas eles não contam que eles na pré-escola ensinam o nome da letra, os sons da letra de forma lúdica, brincando com as crianças. Nós temos que fazer a mesma coisa. Uma coisa é um pai e mãe de classe média, média e alta, que brincando vai mostrando, lê para a criança à noite, mostra, olha aí a letra do teu nome. Outra coisa são crianças que vêm de meios mais vulneráveis. Então, se não houver o ensino de consciência fonológica, isso vai avançar muito pouco. A neurociência já vem mostrando isso. E o Brasil começou a perceber isso, por uma série de iniciativas que foram feitas, e muitas delas muito bem feitas, de levar as pessoas para verem o que está acontecendo em Sobral, de mostrar o que precisa ser feito. Eu tenho feito muita palestra para diretores de escola e professores e vejo que hoje há quase que um consenso que essa prática precisa mudar. Muito bem, Cláudia. Obrigado aí pela tua aula aí sobre o tema da alfabetização. Eu também concordo, eu vejo muito movimento nisso, inclusive tenho visto movimento em relação a esse assunto em outros países da América Latina. Estou vendo que talvez a gente vai viver uma revolução da alfabetização na idade certa aí nos próximos anos. Mas eu queria pular para outra parte aí da educação básica, que é o ensino médio. Você comentou um pouquinho na tua outra resposta sobre a questão do tempo, né? Das horas na escola, que não era possível conseguir ter uma educação de qualidade, ensinar o aluno a pensar em tão pouco tempo, né? E aí fico querendo te ouvir em relação à questão do ensino integral. Eu vejo que esse foi um avanço dos últimos anos, ainda insuficiente, claro, muito forte no ensino médio, agora avançando para o ensino fundamental 2. Queria te ouvir um pouco se você acha que teve esse avanço e o que você está vendo aí para frente em relação a esse tema. Davi, eu acompanhei desde a instalação em Pernambuco. O bom de ser mais velha é que a gente viveu muita coisa, mas desde a instalação em Pernambuco do ginásio pernambucano, conversei com Antônio Carlos Gomes da Costa quando ele estava desenhando o modelo do ginásio pernambucano. Só para quem não conhece, foi a primeira escola em tempo integral com um modelo pensado para ser em tempo integral e não apenas aulas de manhã e atividades de pós-escola na tarde, ou fazendo isso nos 2 turnos. Quer dizer, como é que a gente faz como os países europeus e os Estados Unidos, e até a Ásia, e passa a ter uma escola que pensa a educação integral em tempo integral, ou seja, desenvolvendo o aluno inteiro numa jornada que não é tão pequena, né? Se não me engano, foi em 2007 que passou a ter uma escola em tempo integral. E a partir daí foi expandindo para outras escolas. Hoje, praticamente todas as escolas de Pernambuco de ensino médio ou estão em tempo integral ou têm uma oferta de tempo integral. Tirando EJA também, alguma coisa de ensino em 6 horas, coisa assim. Mas isso fez uma grande diferença para Pernambuco. Visitei muitas escolas em Pernambuco, inclusive no Agreste, e fiquei impressionada como, num tempo em que o índice que mede a qualidade da educação, o IDEB, era de 3,5 para escolas públicas, essas escolas tinham 5,4. Essa do Agreste, que era em Orobó, que tinha 5,4 de IDEB. E era numa que nós em São Paulo chamamos de favela, que nenhuma criança de classe média devia estar lá, provavelmente. Então, só para dizer que eu fiquei muito impressionada. E vi o crescimento do ensino em tempo integral no Ceará e na Paraíba, que era mais voltado ao ensino técnico. Mas foi um grande avanço. E até mais recentemente no Piauí, que é um estado que eu acompanho, porque sou do conselho do Instituto Unibanco há muitos anos, e que vem tendo melhorias contínuas, não só no tempo integral, mas, mais recentemente, todas as escolas hoje com oferta de tempo integral e todas as escolas com oferta de ensino técnico profissionalizante. Não é que todos têm que fazer o ensino técnico, mas a oferta existe. Isso faz uma diferença. O Espírito Santo, para pegar do outro lado, o estado de São Paulo avançou em tempo integral também.
Não é fácil, porque contraria a cultura prevalecente, né? Então, ensino médio é uma idade que o jovem deveria trabalhar se ele puder, ou coisa assim, que não faz sentido mais em tempos de inteligência artificial. Fazer um trabalho precarizado não vai preparar ele em nada para a vida, por isso que, repito, acho que foi uma grande notícia o pé de meia. Mas também foi uma grande notícia a ideia de ter itinerários formativos diferenciados. Muitos professores ficaram temerosos, e eu compreendo esse medo disso, de que iam perder carga horária, que tudo iria para ciências e matemática e iam esquecer das humanidades. Não, a demanda é até maior para humanidades, e no mundo é assim, não é que o Brasil é assim. Todos os países que têm bons sistemas têm um momento em que o jovem faz escolhas, e essas escolhas são importantes. E, mais do que tudo, só para não deixar de falar, o protagonismo do aluno, mas não é só o protagonismo no sentido dele se engajar com o futuro do planeta ou com a sua sociedade, que isso tem sido bem ressaltado, ou criar clubes, etc. Mas é o protagonismo no sentido da construção da sua vida, própria vida escolar, ele se sentir o construtor da sua vida escolar, porque ele tem sonhos de futuro, porque ele tem um projeto de vida que ele quer realizar. Eu acho que estamos na direção correta, há um ritmo lento, mas estamos na direção correta. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no final dos episódios, eu quero te ouvir sobre ela, mas para você depois eu vou fazer uma outra pergunta que vai ser a pergunta final, então essa é a semifinal. A pergunta é assim: conhecendo a educação como poucas pessoas conhecem, né? Você conhece muito bem a educação do Brasil. Eu queria saber qual é, na sua opinião, o sonho possível que a gente pode ter para a educação brasileira em 10 anos. Um pouquinho de sonho, mas também baseado na realidade. Como você vê essa educação brasileira daqui a 10 anos? Eu gosto muito de uma expressão que o Rubem Alves usava, que é utopia entendida não como algo irrealizável, mas como algo que ainda não teve lugar. Topos é lugar, ainda não teve lugar. Então, eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que você consiga ensinar não só os que já nasceram, entre aspas, motivados, ou os que vêm de famílias afluentes, mas que todos possam aprender, não porque eu vou baixar a régua ou esperar pouco de todos, mas porque eu vou, inclusive, subir a régua e construindo o princípio da equidade, ou seja, dando suportes adicionais a quem precisa. E também uma escola em que os professores se sintam valorizados, mas não a partir de uma percepção de que eles sofrem muito, e sim admirados pelas suas práticas profissionalmente, que eles não sejam tratados como coitadinhos, que eles sejam tratados como profissionais que merecem respeito e admiração. Belo sonho e possível. Acho que estamos no caminho, precisamos acelerar, né? Eu vou mudar essa última pergunta do meu podcast, Cláudio. Vou começar essa nova pergunta com você. E vou te dar um pouquinho de contexto. Eu estava em uma reunião onde eu estava falando dos avanços da educação e uma pessoa enxergou os meus comentários como otimistas e me fez a provocação de se a gente deveria estar otimista ou pessimista em relação à educação brasileira. E eu tenho me debatido sobre essa pergunta aí. E por isso que eu vou passar a fazer essa pergunta para ouvir todos os meus convidados sobre esse tema. Eu começo com você, Cláudio. Então eu queria saber, você acha que a gente tem mais motivos para estar otimistas ou pessimistas com a educação brasileira? Bom, como é uma pergunta quase pessoal, eu preciso fazer uma afirmação prévia. Eu sou uma pessoa otimista. Tendo dito isso, eu tenho consciência que nossos desafios são enormes e que precisam um esforço consistente e olhar para a política educacional como política de Estado. Eu sei que muita gente diz isso e às vezes só... Não, mas é fundamental que mude governo, mude orientação, a gente não perca o foco.
E eu creio que há muitas razões para ser otimista. Nós tivemos inúmeras mudanças de governo e sim, perdemos algumas coisas com algumas dessas mudanças, mas a direção continuou a mesma, com mais ênfase, com mais elementos, mas eu acho que o Brasil vem construindo uma educação num país imenso, complexo, diverso, que vai nos permitir olhar para essa questão de equidade e olhar como construir uma educação menos desigual e com excelência. Muito bom, Cláudia. Começa essa pergunta com essa bela resposta. E ficamos por aqui. Eu queria muito te agradecer, Cláudia, não só por essa conversa, mas por tudo que você já fez pela educação brasileira, pelo teu papel na minha trajetória e, enfim, no finalzinho agora, por esse tempo que você dedicou para essa conversa. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito bom falar com você. Obrigado por ouvir este episódio. Segue o podcast no seu tocador favorito e deixe um comentário contando o que você achou. O Roberto Alves deixou as impressões dele pelo LinkedIn sobre o episódio que discutiu o que o MEC tem feito na área de tecnologia. O Roberto achou o episódio muito bom. Obrigado, Roberto. Você pode fazer como ele e deixar a sua mensagem. Aliás, espaço para comentar não falta. Você pode nos escrever pela caixinha de comentários no Spotify ou nas redes sociais do Instituto Natura, Instagram e LinkedIn. Deixo, como sempre, um agradecimento às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. A gente se encontra de novo em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yanzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.